Você já se perguntou como um autor consegue prender milhões de leitores com símbolos, sociedades secretas e conspirações que parecem reais? E se eu te dissesse que os maiores mistérios de Dan Brown não estão apenas em seus livros, mas na sua própria vida? Dan Brown é um mestre em nos transportar para mundos onde a história se mistura com o suspense, e a verdade é mais estranha que a ficção. Mas por trás dos best-sellers como O Código da Vinci e Anjos e Demônios, existem segredos e curiosidades sobre o autor que quase ninguém conhece. Prepare-se para desvendar 5 fatos que vão te chocar e mudar sua forma de ver os livros dele. 1. O Código Musical. Você sabia que antes de escrever sobre símbolos e mistérios, Dan Brown era músico? Isso mesmo! Ele cresceu cercado pela música, com um pai professor de matemática e uma mãe musicista. Ele até lançou um álbum de músicas para crianças. Essa paixão pela música, que parece tão distante dos seus thrillers, na verdade, moldou a forma como ele compõe suas histórias. Ele usa o ritmo, a melodia e a harmonia para criar o suspense, como se cada capítulo fosse uma nota de uma grande sinfonia de mistérios. A mente de um artista nunca segue um caminho reto. A música foi o primeiro código que Dan Brown aprendeu a decifrar. 2. O pai matematicamente misterioso. O pai de Dan Brown não era um mero professor de matemática. Ele era um gênio dos códigos. Ele criava caças ao tesouro e quebra-cabeças complexos para o filho e os irmãos, espalhando pistas pela casa e pela cidade. Imagina crescer assim! Não é surpresa que seus livros sejam repletos de charadas, anagramas e enigmas. Ele simplesmente transformou a brincadeira de criança com o pai em uma fórmula de sucesso mundial. Ele aprendeu a arte de esconder a verdade à vista de todos, esperando que o leitor a encontre. Dan Brown não inventou os códigos dos seus livros. Ele viveu e respirou eles desde pequeno. 3. A rotina de um escritor secreto. Esqueça a imagem do artista boêmio. Dan Brown é um exemplo de disciplina. Ele acorda às 4 da manhã, todos os dias, senta em sua escrivaninha e escreve por horas. A única pausa é para alongar e comer uma maçã. Essa rotina quase militar permite que ele se aprofunde em suas pesquisas e construa tramas tão complexas e verossímeis. Para ele, escrever é como resolver um grande quebra-cabeça e cada dia é uma peça sendo encaixada com precisão. A genialidade de Dan Brown está na sua disciplina implacável, transformando a rotina em uma máquina de criatividade. 4. A pesquisa obsessiva. Você acha que os detalhes sobre arte, história e arquitetura nos livros de Dan Brown são pura imaginação? Nada disso. Ele é um pesquisador obsessivo. Antes de escrever, ele visita cada local, entrevista especialistas, estuda documentos antigos e até aprende idiomas para entender melhor o contexto. É como se ele se tornasse um detetive de verdade, coletando pistas e conectando pontos. Essa imersão total na pesquisa é o que torna as histórias dele tão críveis, mesmo quando elas flertam com o improvável. Ele não conta uma história, ele reconstrói um mundo. Os livros de Dan Brown são mais que ficção, são o resultado de uma imersão profunda na realidade, transformando-a em suspense. 5. O medo de falar em público. Sim, ele, o mestre das palavras, ficava paralisado diante de uma plateia. Esse medo o empurrou ainda mais para a escrita, onde ele encontrou sua verdadeira voz. Ele percebeu que podia se comunicar com milhões de pessoas não através da fala, mas através das suas histórias. Sua fraqueza se tornou sua maior força. A vulnerabilidade de Dan Brown o impulsionou a se expressar de uma forma poderosa e única, através de seus complexos mistérios. E aí, chocado com essas curiosidades? Dan Brown é muito mais que um autor de best-sellers. Ele é um mestre em usar a matemática, a música, a história e até seus próprios medos para tecer tramas que nos fazem questionar tudo. A lição aqui é clara. As maiores criações nem sempre vêm do óbvio. Às vezes, o segredo do sucesso está nas coisas que ninguém te contou, nos detalhes da vida de quem cria e na forma como eles transformam suas experiências em arte. Da próxima vez que você abrir um livro de Dan Brown, lembre-se, a maior curiosidade pode estar bem na sua frente. Qual o próximo mistério que você quer desvendar?